Amém, meus irmãos. Muita saúde, paz e prosperidade. Como estão todos? Deus abençoe cada um que está já aí participando junto conosco. Amém? A pastora Tereza já está por aqui, a pastora Sabrina, o Jonas junto conosco. Deus abençoe. Amém? Vai chegando aí, os irmãos que já entraram vão compartilhando os links nos demais grupos, né? Eu já coloquei na classe e os demais grupos aí serem alertados e participar aqui junto conosco. Amém? Como tem sido a semana, tudo certinho, desafiadora, né, como sempre, mas tenho certeza que Deus ele vai nos dar uma bênção muito especial. Amém? Irmãos, nós já vamos iniciar aqui fazendo uma oração. Estamos em poucos aqui por enquanto, mas nós já vamos tocando aqui o nosso estudo, esse dia especial. Tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Cada um esteja aí na presença de Deus. Estivemos aí num período de oração, né? E esse período de oração já apontando um pouquinho para nossa disciplina, né? Que não é fácil tirar um período aí, principalmente nesse horário, às 19 horas, para orar. Mas tudo dentro daquela disciplina que a gente costuma comentar que é tão necessário, irmãos, para as coisas de Deus, né? Se a gente não tiver essa disciplina quanto às coisas de Deus, tanto na leitura da palavra, em oração, nos demais exercícios espirituais, nós simplesmente não conseguimos fazer absolutamente nada. E penso eu que esse culto às terças-feiras, esse estudo, essa classe que nós temos aqui, é uma bênção nesse sentido, irmãos, que nós temos esse compromisso toda terça-feira, esse horário, e é uma disciplina que nós vamos exercitando, né? E aí nós vamos nos programando para participar, para fazer, e Deus ele com certeza tem nos abençoado. Amém? Deus abençoe a pastora Edna, que já entrou aqui, a Débora também, o Marcelo, Tchá, Marcelo, Deus abençoe. Isso aí, irmãos. Então vamos orar? Vamos falar com Deus. Você pode, mande aí no seu grupo, um grupo que você tenha, convide as pessoas para participarem. Nós vamos iniciar. Vou tomar uma água e a gente já faz uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus. Vem manifestar a Tua graça, o Teu poder. Vem, ó Deus, fazer grandes coisas aqui no nosso meio, nesta noite. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, Pai. Toma cada um dos Teus servos em Tuas mãos, aqueles que já estão conosco, conectados, aqueles que por enquanto, meu Deus, não estão, mas que têm um compromisso, que estarão, seja o que for, meu Deus, alcança cada vida, cada pessoa, faz, meu Deus, os milagres e as maravilhas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Deus abençoe, irmãos. Creio que o áudio está ok, eu fiz alguns testes aqui, estava ok, então vamos lá, né? Vamos tocar aqui nosso estudo de hoje. Irmãos, hoje nosso tema é o propósito da criação, amém? Já a lição número 18, nós já estamos nas 10 últimas lições e, né, até hoje o Marcelo me fez um alerta, né, irmãos? Que eu colocava lá no grupo todos os dias as leituras diárias que tem aí na nossa revistinha. Todo dia eu colocava o versículo e facilitava, né? Eu vou ver se eu consigo voltar a colocar os versículos todos os dias, irmãos, mas sempre observe ali a leitura diária, os versículos que são recomendados, que vão fazer parte, vão ajudar nesses nossos estudos, amém? Mas hoje nós vamos falar sobre o propósito da criação, lembrando que nós estamos falando sobre a missão da igreja, amém? Vamos com uma breve reflexão, irmãos, antes de ir para o texto. Aqui hoje eu coloquei, irmãos, para reflexão um texto do Russell Chat, né? E diz assim, ó, palavras dele, né? Quando se abre a Bíblia e começa a expor um texto da palavra, que seja uma exposição da palavra e não o seu próprio pensamento. Amém? Então, irmãos, aqui é uma regra para cada um de nós,
pregadores, todos aqueles que levam a palavra de Deus. E quando eu falo pregador, todos nós que testemunhamos acerca de Cristo, irmãos, que a nossa pregação, né, ela não seja, irmãos, acerca do nosso próprio pensamento, mas seja a fidelidade da palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus, irmãos, enquanto nós a pregarmos com fidelidade, muitas vezes ela vai estar exortando aquele que está sendo o alvo da palavra, né, o público da palavra, mas ele também está nos alcançando. Muitas vezes, e quantas vezes, irmão, a gente fala de Deus para alguém ou prega. Tá aí alguns pastores já participando aqui do estudo e eles colocam aí nos comentários se isso acontece ou não, se já aconteceu com eles. A pastora Cida também já está aqui junto conosco, o missionário João. Mas quantas vezes que nós pregamos uma palavra no altar, irmãos, e aquela palavra nos pega? Várias vezes, irmãos, eu já fui pregar uma palavra e aí chegou no final eu falei, puxa vida, né, eu preciso melhorar também nesse ponto. Então a palavra de Deus, ela excede o pregador, amém? Então eu fiz questão de colocar aí esse texto para reflexão, para enriquecer a nossa aula, amém? Leitura em classe, irmãos, vamos fazer a leitura lá de Gênesis 1, do 26 ao 31. Diz assim, ó, eu tô com a NVI, tá? Acho que você tá enxergando aí bonitinho. Deus abençoe a irmã Alice, lá do Parque Novo Oratório, tá sempre junto conosco, amém? Dá um salve depois pro pastor Zé Carlos, em nome de Jesus. Então diz assim, ó, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento e tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Irmãos, o princípio aqui da criação é que tudo que Deus fez, irmãos, absolutamente tudo que Deus fez é bom, é agradável, é perfeito. Infelizmente, irmãos, o homem, ele deixou, irmãos, abriu brecha para o pecado entrar na humanidade, e esse pecado, irmãos, né, o salário do pecado é a morte, o salário da rebeldia trouxe consequências para a criação. Misericórdia, mas é uma realidade, né, irmãos? Mas nós vemos aqui que Deus, irmãos, ele criou o homem, foi o sexto dia, né? Deus, ele criou o homem como coroa da sua criação. E Deus deu uma autoridade para o homem, colocou no jardim. Algumas coisas, né, irmãos, né? A gente vai falar hoje sobre criação e o estudo hoje até está curtinho, irmãos, né? Então a gente pode comentar dentro do nosso tempo algumas coisas. É interessante que a questão da criação, irmãos, Deus, quando ele cria o homem, Deus não cria ele sem atividade, né? Eu sempre costumo mencionar que algumas pessoas acabam falando, irmãos, acabam fazendo uma inferência, né? Falam que o castigo para o homem foi o trabalho, né? Que o homem, a partir do momento que pecou, Deus fez ele trabalhar. Mas não é verdade, irmãos, porque nós vemos que antes da queda, antes do pecado, Deus já criou o homem e deu trabalho para ele.
O homem ficou encarregado de cuidar do jardim, de cultivar, de cuidar daquele jardim. Ele foi plantado por Deus, já apontando que é Deus que faz todas as coisas, mas colocou o homem para cuidar daquele jardim, colocou o homem para nomear todos os animais, todos os seres. Então o homem, irmãos, ele tinha atividade, ele tinha sim trabalho para fazer. O resultado do pecado do homem, irmãos, na verdade foi que nem todo o seu esforço, irmãos, traria bons resultados, porque quando veio o pecado sobre o mundo, irmãos, né, passou a ter um mundo corrompido. A corrupção, irmãos, faz com que às vezes o esforço não seja recompensado, né? Então, lá no Jardim do Éden, o homem trabalhava na sua plenitude e tudo era alegria. E depois do pecado, irmãos, né, o suor do rosto ele passou a ser muito mais complicado, né, irmãos? As coisas para gerarem, elas já não eram tão naturais, elas tinham que ser mais à força. E na medida, irmãos, isso já aponta para cada um de nós que... Lindona. Isso já aponta para cada um de nós, irmãos, que na medida que nós nos ocupamos com qualquer coisa e o nosso foco ele fica no nosso próprio esforço, na nossa própria maneira, na nossa inteligência, em quem nós somos, esse suor, irmãos, ele não traz resultados por si só. Isso aponta que nós precisamos continuar dependendo de Deus. Amém? Porque o esforço sem Deus ele não leva a lugar nenhum. Mais algumas pessoas entrando aqui, ó. Sandrinha, Deus abençoe. Sandra, o Rafael Polinário, Deus abençoe, viu, Rafa? Tamo junto aí. Deus abençoe. Amém. Irmãos, então é isso, né? Hoje nós estamos falando sobre a criação, o propósito da criação. E nesse texto que nós lemos, nós vimos que Deus ele colocou o homem como coroa da sua criação. Deus deu atividade para o homem, Deus deu responsabilidades para o homem, né? Eu particularmente, irmãos, nós não sabemos como será o céu, né? Os desdobramentos, porque a Bíblia, irmãos, ele fala desse momento até a segunda volta de Jesus, novos céus, nova terra. E cá para mim, irmãos, opinião minha, eu acho que a gente vai ter bastante atividade lá no céu. Deus vai dar bastante trabalho pra gente. Não acho que vai ser a eternidade deitado numa nuvem bem macia assim e descansando pela eternidade. Acho que o céu, irmãos, esse novos céus e nova terra vai ser um lugar de atividade, mas vai ser aquele trabalho pleno, aquele trabalho antes do pecado, sem pecado, aquele gozo eterno, alegria eterna, né? Então eu acredito que a gente ainda vai ter, irmãos, vai ser novos céus, nova terra e nova história para aqueles que são de Deus, amém? Então vai ser um tempo interessante, irmãos. Vamos ver o que Deus tem reservado para nós, mas isso é papo para um futuro aí que nós estaremos juntos, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, irmãos. Então leitura em classe já foi, agora nós vamos para memorizar, né? O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10, 12. Irmãos, Deus ele fez todas as coisas com um propósito, amém? Deus ele não simplesmente um dia estava sem o que fazer e aí ele falou, quer saber, vou fazer, né, vou fazer uma terra lá, vou fazer uns seres aí. E nada disso, irmãos. Deus ele sabe bem o que está fazendo, e tudo aquilo que Deus faz, irmãos, aponta para a sua glória, amém? Toda a criação de Deus aponta para Deus. Eu acho muito interessante, irmãos, na ciência, na arqueologia, em outras áreas do conhecimento, irmãos. Eu acho tão interessante que sempre chega um ponto em que os homens, eles, por serem limitados, eles não conseguem ir além das suas análises, né? Então eles chegam, se for alguns arqueólogos mais, né, de uma linha mais radical, eles vão falar das obras antigas que foram feitas, como pirâmides e tantas outras, não é só pirâmide,
E eles vão falar: nossa, mas como que um povo daquela época, sem ferramentas, sem tecnologia, é capaz de construir um monumento desses, né? E aí eles falam: nossa, acho que são extraterrestres, é vida de outro planeta. Mas nós sabemos, irmãos, que existe sim uma inteligência superior, que é Deus, e muitas vezes ele concede essa sabedoria, irmãos, ou parte dessa sabedoria para nós, seres humanos. Então eu vejo em tantas coisas, irmãos, né, a criação de Deus e as coisas que nos rodeiam apontando para Deus, a complexidade da vida, né? Alguns falam do Big Bang, né, uma explosão cósmica que deu origem à vida, que deu origem às galáxias e tudo mais, e nós somos, né, produto, irmãos. Nós somos o produto daquilo que aconteceu há bilhões de anos atrás, numa explosão cósmica, e num momento teve ali um ancestral que, né, era uma proteína e foi evoluindo até gerar os seres humanos e assim por diante. Então, irmãos, tudo isso eu vejo, né, que o ser humano é uma complexidade, a vida é tão complexa, irmãos, que é muito difícil que o acaso ele teria gerado uma vida assim tão abundante, tão complexa como existe hoje. Então a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou, irmãos, já está apontando para Deus. A complexidade da criação aponta para Deus. A perfeição da criação de Deus aponta para Deus, né? A vista do ser humano, os olhos do ser humano, eles são um grande empecilho para os evolucionistas, irmãos, porque se qualquer parte dos nossos olhos fosse diferente ou faltasse alguma coisa, a gente já não enxergaria, né? Então, como que a gente pode ter evoluído na visão se faltasse qualquer coisa do que a gente já não enxergaria, nós seríamos totalmente cegos. Então nós vemos que Deus, irmãos, ele criou seres humanos nessa complexidade, o mundo e tudo que existe nessa complexidade, irmãos, para dar testemunho da sua obra, para dar testemunho do seu amor, para dar testemunho de que ele é Deus. Em todas as culturas, em todos os tempos, até aqueles que não conhecem a Deus, irmãos, há sempre um anseio de buscar uma divindade, de buscar um ser inteligente, aquele que criou o mundo. Em todas as culturas existe a figura de um Deus, ainda que muitas vezes errem os alvos, né? Mas por que existe isso, irmãos? Porque existe uma consciência dentro de nós que existe um Deus verdadeiro, e é um Deus, irmãos, que não se escondeu, é um Deus que se revelou através da criação e através de tudo aquilo que está à nossa volta, amém? Então essa é o que nós chamamos, irmãos, de revelação geral de Deus, toda a sua criação, e é isso que nós estamos falando hoje. Existe também uma revelação específica ou especial, irmãos, que é a Escritura, a Palavra de Deus, que é Deus se revelando ao seu povo, que é Deus se revelando de uma maneira mais exclusiva, não, irmãos, não é a palavra, mas de uma maneira mais clara para os seus servos. Então todo aquele que busca, irmãos, recebe essa revelação de Deus, amém? Então é isso, irmãos, né? Por isso que a criação, tudo que existe, irmãos, está apontando para o nosso Deus. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O João Luiz está aqui junto conosco. Ô João, Deus abençoe, viu? João Luiz está aqui junto conosco. Muito bom ele estar aqui no Facebook. Continua aí junto conosco, João, acompanhando, em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Prosseguir aqui, ó. Então, tá rendendo, né? Mas hoje tem poucos slides, irmãos. Então, não fica preocupado com o tempo, não. Vai ser um estudo aí de qualidade para nós, amém? Então, introdução, irmãos. Para entendermos a ação da igreja, é necessário estudarmos pontos importantes da doutrina cristã, tais como o propósito da criação, a queda do homem e suas tentativas de remediá-la, e a salvação preparada por Deus. A mensagem da igreja do Senhor precisa ser genuína, portanto vamos navegar no conhecimento da palavra de Deus. Aqui na introdução, irmãos, né, o autor ele já
coloca de uma maneira clara o que nós vamos estar estudando nessas próximas lições, né? Nós vamos estar falando hoje sobre a criação, nós vamos falar sobre a queda do homem, né? A salvação que veio através de Jesus Cristo. Então nós vamos falar acerca desses temas nessas últimas lições, tá? Mas especificamente hoje, irmãos, é sobre a criação de Deus, tá? Então, passando aqui, irmãos, né? Ponto 1. Para o louvor de sua glória, né? A criação, tudo que você admira foi criado por Deus para expressar a glória dele, revelando o seu poder e sabedoria. Então, irmãos, a característica da criação de Deus, ele está apontando para a glória de Deus. E se me permita dizer, irmãos, vou parafrasear algo que está na Bíblia, mas algo que a pastora Cida Viana sempre fala, é que Deus, irmãos, ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então a glória de Deus é a glória de Deus, e ele não dá a sua glória a homens. Por isso que a gente vê ao longo da história, irmãos, ao longo da Bíblia, um dos pecados que são mais combatidos, mas não é único, né? Tem uma série de pecados, mas um dos pecados que é mais mencionado, irmãos, é a questão da idolatria. Porque, irmãos, idolatrar algo é colocar algo no lugar do Criador. Quando Saul, ele volta de uma batalha, o pastor Jaci está aqui conosco também, Deus abençoe. Irmãos, quando Saul, ele volta de uma batalha e ele tem uma grande vitória, ele já tinha tido uma série de vitórias. É interessante que a Bíblia fala que ele fez ali uma escultura, ele fez ali um monumento, essa que é a palavra, ele fez um monumento para a sua glória, né? Para se homenagear. E aquilo, irmãos, junto com a sua atitude, trouxe condenação para Saul, e nós conhecemos bem a história de Saul, que foi rei de Israel antes do rei Davi. Então, irmãos, algo que nós precisamos tomar cuidado é que, enquanto servos de Deus, nós temos a certeza de vitórias, nós temos a certeza que Deus, ele está conosco, que Deus está nos guiando, que Deus, ele está, fazendo com que a gente conquiste, com que a gente avance, lá na corretora de seguros onde eu trabalho, o pastor Sérgio sempre usa esse termo, vamos avançar. E é isso, irmão, a gente precisa avançar, a gente precisa ir adiante, precisa conquistar, isso é bênção, amém? Mas, irmãos, o que nós precisamos também conservar é os nossos olhos fitos em Jesus. Nós precisamos conservar a humildade, precisamos dar glória a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se o homem ele conquista vitórias e ao invés de glorificar a Deus, ele constrói monumentos para si, com isso, irmãos, a ruína, com isso a condenação, porque é Deus quem nos dá a vitória. Amém? Então, se você quer ter vitória, se você quer avançar, peça a Deus também que Ele te dê capacidade e principalmente humildade. Porque se Deus, irmãos, Ele te colocar em lugares mais altos, se Deus Ele te colocar para voos mais altos, você tem que estar preparado para aquela posição, porque senão você vai deixar a soberba dominar o seu coração. E como diz a palavra de Deus, a soberba ela precede a queda ou ela precede a ruína, tá? Então, irmãos, saibamos dar glória a Deus a cada dia. Quer você compreenda, quer você não compreenda, nos momentos bons, nos momentos ruins, glorifiquemos a Deus. Se existe uma marca bonita na igreja de Cristo, irmãos, e eu acho muito bonita mesmo, é que nós aprendemos desde cedo não é uma falsa modéstia, irmãos, mas nós aprendemos a transferir a glória para quem é de direito, que é Deus, né? Então, às vezes um pregador, ele acaba de pregar uma mensagem e chega no final e alguém elogia, fala: ai pastor, que mensagem abençoada,
que bênção, Deus falou, ou alguém é curado, alguém é liberto. E quantas vezes isso acontece? O missionário João, quantos testemunhos ele pode contar, né? Eu posso contar testemunhos acerca disso, né? E os pastores que estão aqui, outros servos de Deus também têm testemunho para contar, mas naquele momento a gente fala, não, glória a Deus, né? Tô contente, amém, Deus usou, a gente fica feliz que Deus nos usa, né? O pastor Zé Carlos costuma brincar, né? Ele fala, ó, Deus me usou, né? Deus me usa. E Deus usa a gente, irmãos. Mas a gente tem que saber olhar para Jesus e dar glória a Ele e não deixar a soberba tomar conta do nosso coração. Amém? Então tudo, irmãos, está apontando para Deus e a gente tem que aprender a glorificar Deus. Então existe esse algo tão extraordinário, bonito, irmãos, na igreja, que é esse aprendizado de transferir a glória para o nosso Deus, transferir a glória para aquele que é digno de glória, né? Então isso é interessante, isso é maravilhoso e que a gente possa continuar nesse aprendizado. Eu compartilhei um texto que ainda está na minha mente, irmãos, né? Aquele texto de Abraão e Melquisedeque, e eu mencionei ele agora nesse último domingo, né? E é interessante que quando Abraão ele chega de uma batalha, ele vence uma batalha muito complicada, né, uma batalha que teoricamente estava perdida, mas Deus deu a vitória para ele. Ele chega perante Melquisedeque e Melquisedeque abençoa ele, mas fala claramente, né, Deus abençoe Abraão, né, a qual o Altíssimo deu a vitória, a qual o Altíssimo abençoou. Então foi Deus, irmãos, né? Então ali, para não ter nenhum tipo de soberba, a bênção de Melquisedeque já está apontando para a glória de Deus. Amém? Então tudo, irmãos, a criação aponta, né, para essa necessidade de glorificarmos a Deus. E aqui, irmãos, no B, como podemos louvar a Deus, né? Tem 3 pontos aqui, irmãos. Reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive você. Amém? Bom, não adianta a gente falar que Deus ele é Senhor sobre toda a natureza, toda a criação, e você está fora disso, né? Não tem como. Mas depois a gente comenta mais, né? Vivendo uma vida de santidade. Então, irmãos, como podemos louvar a Deus? É sermos santos como Ele é santo e comunicando a sua palavra e aquilo que Ele fez por nós. Irmãos, esses 3 pontos aqui, né? O que Ele está demonstrando, irmãos? É o compromisso do servo de Deus, né? O que glorifica a Deus, irmãos? É a nossa disponibilidade, o nosso compromisso. Eu estava escutando ontem um testemunho, né, da biografia. Ele é um testemunho sobre o Jonathan Edwards, que foi um grande homem de Deus ali, se eu não me engano, do século XIX, século XVIII, XIX. E o testemunho dele, irmão, é que em determinado momento, né, ele fazia ali algumas anotações. Ele fazia como nós, irmão, sabe, na virada de ano, assim, que a gente anota e coloca os planos, né, que nós temos para o próximo ano. E é interessante que os diários dele até hoje estão conservados, e nos diários ele sempre colocava no fim de um ano que, ó, meu plano para o próximo ano é estar disponível para servir a Deus e para fazer o melhor. Não são essas palavras, irmãos, mas, né, a grosso modo é isso. Jonathan Edwards, aquele servo de Deus que foi tão usado por Deus, que é conhecido até hoje como um grande avivalista, né, através das pregações dele, quantas vidas vieram a Cristo, mas ele ali se preparava, né, e sempre procurava se colocar à disposição de Deus. Então, irmãos, esteja à disposição de Deus, esteja, irmãos, né, diante de Deus, e Deus vai te usar, e isso vai trazer glória para Ele. Amém? E aqui, irmão, já é o nosso último slide. Como eu falei, tá rápido, né? Então deixa eu ver aqui quem que mandou mensagem. Ó, meu sogro mandou mensagem. Deus abençoe, viu, Zé? Se todo mundo estiver aí com você acompanhando. A pastora Iracilde também aqui junto conosco. Amém? Deus abençoe. Deixa eu ver aqui no Facebook. Amém. Só o João Luiz acompanhando. Amém. Então é isso, irmãos, né? Então nós vamos prosseguindo aqui. Então, ó, lições espirituais da criação, né? Aqui, irmãos, está um slide grande,
mas achei melhor colocar dessa maneira, irmãos, porque não estava muito fácil organizar, né? E senão ia ficar muito repetitivo. Então eu coloquei num único slide e aí a gente vai acompanhando, tá bom? Então vamos lá, ó. Já parou para analisar que na criação existem princípios espirituais fantásticos para aplicar na sua vida? Vejamos alguns. E aqui, irmãos, né, a gente vai ver o passo a passo da criação e o que ele pode apontar para a nossa vida. Porque, irmãos, corta aqui para mim, ó, coloca a tela inteira. Eu mesmo faço isso, né? Irmãos, toda a criação, irmãos, ou toda a escritura, né, a palavra de Deus, ela traz para nós certas aplicações. E por que é bom frisar isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é uma só, ela tem um significado, ela tem um sentido, amém? Mas ela tem várias aplicações. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser tirada do seu contexto. Eu não posso falar que a palavra de Deus, ela tem um significado para mim e para você é um significado diferente. Eu posso até errar na interpretação, mas não quer dizer que a Bíblia esteja errada. Eu posso ter errado na interpretação e talvez você tenha acertado. Mas a palavra de Deus, ela é uma só. Ao contrário do que se prega hoje, existem sim verdades absolutas. É verdade que ninguém é dono da verdade. É verdade que ninguém é dono da verdade, porque nós somos falhos, nós somos passíveis de erro, mas existem sim verdades absolutas, que são aquelas verdades de Deus. E o nosso alvo, irmãos, é se aproximar da vontade de Deus, dessas verdades, e procurar fazer o nosso melhor. Então, nesse sentido, a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus ela condena, aquilo que a palavra de Deus fala que é pecado, é pecado. Ó, a irmã Livinha também, ó, pulei a irmã Livinha, né? Deus abençoe, viu, irmã Livinha? Ela colocou aqui que também está participando, eu acabei pulando aqui, tá bom? Deus abençoe. Ó, o missionário João está aqui também, amém. Irmãos, então, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Eu posso, irmãos, eu não sou obrigado a crer na palavra de Deus, eu não sou obrigado de crer nessas verdades, não sou obrigado, né? Porque ninguém, não é por força nem por violência que nós cremos em Deus. Mas, a partir do momento que nós cremos, nós sabemos que a palavra de Deus ela é verdade, irmãos. Aquilo que a Bíblia condena, irmãos, está condenado. Aquilo que a Bíblia fala que é pecado. E a gente não adianta, né, ficar relativizando certas coisas, porque aquilo que a Bíblia condena, irmãos. Aquilo que é polêmico, aquilo que é passível de, né, discordâncias, visões diferentes, irmãos, visões diferentes, mas dentro de uma verdade absoluta de Deus. Não sei se eu estou sendo claro, amém? Então, por que isso é importante, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela trata de verdades, ela trata de coisas, irmãos, que está apontando a direção, caminhos para cada um de nós, e ela não pode ser relativizada. Mas, sim, a palavra de Deus, ela aponta para várias aplicações na nossa vida. Então, o mesmo texto, irmãos, apesar de uma verdade, apesar de estar apontando para algo, e a gente precisa ser fiel com o texto bíblico, ela pode ter várias aplicações, ela pode estar apontando para várias coisas, amém? E é o que nós vamos ver agora, irmãos, né? A criação, do que o texto ali da criação, irmãos, de Gênesis, ele está falando. Mas pensa aí rapidinho. Tia Fátima chegou aqui, Deus abençoe. O importante é que está aqui, tia. Irmãos, o que o texto de Gênesis da criação está falando? Já respondeu? Se tiver com alguém aí, responde aí para a pessoa que está do seu lado. O que Gênesis está tratando ali, né? O capítulo 1, capítulo 2. Ele está falando da criação, amém? É isso, irmãos. Ele está falando da criação. Está falando como que Deus criou o mundo, o que Deus fez e tudo mais, tá bom?
Agora, nesse texto, irmãos, existem várias aplicações para a nossa vida. Ou seja, a gente tira daquele texto bíblico coisas que podem nos auxiliar no dia a dia, que vai nos ajudar na caminhada, tá? Então aí a gente entra por aqui, né? Então, irmãos, a terra estava sem forma e vazia. Gênesis 1, 2. Você vai ver, irmãos, que aí na sua revistinha, o que vai estar falando? Que a nossa vida também, irmãos, antes de ouvirmos a voz de Deus, a nossa vida ela também estava nesse limbo, ela estava sem forma e vazia. Mas Deus, irmãos, que pairava sobre o abismo, que pairava sobre o mundo, quando Ele vem e dá a sua palavra, Ele coloca as coisas em ordem. E na nossa vida, a mesma coisa, irmãos. Quando Deus falou conosco, quando Deus se revelou a cada um de nós, Ele começa a colocar a nossa vida em ordem. Amém? Então você vê, irmãos, a criação, né, ali está falando da criação do universo, da criação do nosso mundo, mas também está apontando, irmãos, para algo que diz respeito a nós, que é a voz de Deus colocando em ordem as nossas vidas, né? E coloca aí nos comentários, irmãos, se você vê algo, ó, já coloca aí que eu vou comentar, porque daqui a pouquinho a gente já está encerrando, tá? Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. Irmãos, o que pode apontar para nós? Volto a falar, irmãos, a Bíblia ela está apontando para a criação, a luz mesmo, irmãos, quando Deus trouxe luz ao mundo. Mas também está apontando, irmãos, a gente pode trazer como aplicação para as nossas vidas, de que Deus, irmãos, Ele traz clareza, amém? Deus, Ele ilumina as coisas. Eu não esqueço de uma pregação, não sei se a pastora Nilson está aqui junto, a Gabi, mas minha tia Fátima está aqui, alguns irmãos vão lembrar, a pastora Sabrina também. Alguns anos atrás, irmãos, eu lembro quando a pastora Nilson ficou grávida da Gabi, e ali num dos primeiros ultrassons, eu não sei se foi o primeiro, o segundo, eu sei que o médico falou que provavelmente ela tinha perdido, que só tinha um pontinho pretinho ali, que estava esquisito, né? É que a Gabi é meio pretinha assim, né? Hoje em dia a gente entende. Mas, irmãos, na época, né, o médico ali, e talvez eu não esteja sendo fiel na história que eu me lembro, né? Mas na época o médico meio que falou que não vingou aquela gravidez. E eu lembro que na igreja, ainda na catequese, né, quando nós estávamos ainda com a catequese, teve uma pregação do nosso pastor nigeriano Sardier Ardnil, o Nil, né, mas o nome dele é Sardier Ardnil. E aí, irmãos, ele trouxe uma palavra dentro desse versículo. Ele falou assim: Deus diz, haja luz. Irmãos, foi uma palavra tão ungida, irmãos, né, tão maravilhosa, que naquele dia eu lembro que a pastora Nilson ficou emocionada, o pastor André, né, e nós também que sabíamos, estávamos mais perto, sabíamos da história, e graças a Deus, irmãos, a Gabi está aí junto conosco, amém? Esse pontinho negro tá grandinha, né? Tá bom? Então, irmãos, você vê que Deus, irmãos, Ele também é aquele que pode fazer com que as coisas fiquem em ordem. Às vezes a gente está vivendo em trevas, às vezes a gente está vivendo, irmãos, em momentos de... Como Paulo, irmãos, quando ele estava ali no navio, que só tinha neblina para tudo que é lado, irmãos, eles não conseguiam se guiar, teve um naufrágio. Às vezes, irmãos, a nossa vida está em meio às trevas, mas, irmãos, até que Deus venha falar assim, haja luz, e Deus coloca as coisas em ordem, porque a luz, irmão, a luz é maravilhosa, porque, né, às vezes, por falta de luz, a gente tropeça, a gente bate a cara, mas quando a luz, a clareza, irmãos, isso permite que a gente desvie do caminho. Uma das coisas, irmãos, né, eu já viajei à noite dirigindo, mas eu particularmente prefiro viajar. Ó, irmão,
Eu tô com a janela aberta aqui, por isso esse barulho, mas é que tá calor, né? Irmãos, eu prefiro viajar durante o dia, principalmente quando é um lugar que eu não conheço, que eu nunca viajei, que eu nunca fui. Porque durante o dia, irmãos, é mais fácil você identificar, você ver as placas, você se localizar. Irmãos, quando fica de noite é mais complicado, né? Deixa eu ver aqui, ó. A aula de hoje está muito boa, Deus abençoe. O pastor Jacê, só acho que devia ter chamado oral para o Jonas. Amém. Depois a gente faz isso, pastor Jacê. Depois a gente pega no pé aí do Jonas. Beleza. Vamos lá, irmãos. Que haja luz. Amém? Vamos lá. Espera aí que eu errei aqui, irmão. Tá, aqui. Vamos lá. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Olha que bacana isso daqui, irmãos. Aqui literalmente, irmãos, Deus ele fez separação entre luz e trevas, né? Onde a luz brilhou, afugentou as trevas. E, irmãos, existe um símbolo, é que eu não sei o nome, irmãos, mas eu vou falar mais do que se fala, né, no mundo, que é a questão, irmãos, que o conceito que em todo ser luminoso tem um pouquinho de trevas, né? Em todo ser das trevas também tem um pouquinho de luz. Irmãos, é o seguinte: nós enquanto seres humanos somos pecadores, somos falhos, temos as nossas dificuldades, mas todos aqueles que se achegam a Deus, irmãos, todos aqueles que reconhecerem Deus, seu único e suficiente Salvador, eles estão livres das trevas ou da condenação eterna. Amém? E aí, o que isso está demonstrando para nós, irmãos? Que Deus ele faz separação entre aquilo que presta e aquilo que não presta. É aquilo que eu disse, irmãos. Deus ele não relativiza as coisas. Deus ele não entra na onda de pecadinho ou pecadão. Isso pode, isso não pode. Esse é um pecadinho, tudo bem, tá liberado. Isso aqui... Não, irmãos, Deus ele sabe o que é certo, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Deus ele não relativiza, amém? Então Deus ele faz separação. Tanto é que santo, irmãos, a palavra santo quer dizer separado. Não separado de outras pessoas, não separado do mundo. Na Idade Média era muito comum as pessoas que se convertiam, que eram espiritualmente transformadas, que valorizavam a vida espiritual, era muito comum que essas pessoas fossem para os monastérios, os tais monges, né? Ó, a Tininha tá latindo aqui. Alguma criança vem pegar a Tininha. Então, irmãos, mas era muito comum que os monges, que essas pessoas elas se tornavam monges, elas iam lá, né, para um monastério, para um lugar isolado, iam ali viver a sua espiritualidade. Então eles meio que confundiam, valeu filha, eles meio que confundiam essa questão, né, de ser separado do mundo, luz e trevas. Tá conseguindo aí, Lô? Deixa ela aí, fecha a janela. Irmãos, liga não, o cachorro, o cão não presta, né? Tá dando um baile aqui. Quase mordeu a Lorena. A Tininha é pequenininha, mas bravinha, vou te contar, viu? Irmãos, mas então na Idade Média tinha muito isso. As pessoas então elas tinham esse conceito de separar, tentar separar a sua vida, né? Luz, trevas, e elas acabavam enclausuradas em monastérios, em lugares assim na cabeça delas assim, vou num lugar para me separar para Deus e para não pecar. Mas irmãos, onde tem ser humano tem pecado. Misericórdia é verdade. Então quantas histórias em monastérios, irmão, que acontecia um monte de atrocidade, um monte de pecado e tudo mais. Coisas até piores, irmãos, do que fora do monastério, tá? Mas isso está apontando sim, haja divisão entre luzes e trevas. Deus ele sabe o que presta, do que não presta, e Deus ele não fica relativizando com as coisas não, irmãos. Tem coisa que é certo, tem coisa que é errado, que é o que nós já comentamos, beleza? Vamos lá, irmãos. E agora a gente vai falar dos outros dias,
No D, irmãos, nós vamos falar de Gênesis 1, do 6 ao 7, né? Que é o segundo dia, né? No segundo dia, Deus cria... Vem aqui. Aqui, ó quem tá causando aqui. Não, tem que dedurar você, Tininha. Fala um oi aí, Tininha. Ela que tá fazendo barulho, irmãos. Misericórdia. Vai, Lorena, leva ela lá. Ai, meu Deus. Amém. Ah, eita bagaceira, como diria o pastor Jaci. Irmãos, então vamos lá na revistinha. No segundo dia, Deus cria o firmamento e separa as águas de cima e águas de baixo. A separação das águas de cima das águas de baixo fala da separação das coisas celestiais e terrenas, né? Que é Gênesis 1, 6 ao 7, que eu coloquei só a referência aqui. Então, irmãos, Deus, ele faz essa separação das coisas celestiais das coisas terrenas, está apontando para isso? Aqui fala, irmãos, que ele faz separação das águas de cima e das águas de baixo. Irmãos, muito cuidado com essa parte aqui. Amém? Porque, irmãos, é impossível. Deus abençoe, viu, irmã Alice? É bonitinha, mas faz um barulho, né? Mas, irmãos, é possível a gente separar plenamente a nossa vida espiritual da nossa vida física nesse mundo, né? Nós somos seres celestiais, como nós falamos na aula passada. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo, nessa terra. Nós estamos de passagem, né? Caminhando eu vou para Canaã. Nosso lugar de morada não é esse, a gente vai morar no céu. Amém. Mas tem como a gente separar, irmãos, né? Ou seja, eu vou cuidar só da minha vida espiritual e a minha vida física deixa para lá, né? Eu vou cuidar da vida espiritual e deixa a vida emocional de lado. Não tem como, irmãos, porque nós somos seres integrais, né? Corpo, alma e espírito, mas que habitam ali no mesmo corpo, irmãos. Então, nós somos esses seres integrais. Então, por isso que eu falo para tomar um pouco de cuidado, irmãos. Nós precisamos ver esse versículo no sentido de que existe algo mais. A nossa esperança não está nas coisas etéreas desse mundo, terrenas. A nossa esperança está em coisas celestiais, no porvir. Nós sabemos que ainda que esse mundo apresente muitas dificuldades, nós temos uma viva esperança naquilo que está por vir, né? Nosso galardão, nossa recompensa está preparada, está bem preparada por Deus. Amém? Então é isso, irmãos, né? Uma vida integral que eu digo, irmão, a gente tem que ser disciplinados nos exercícios espirituais, mas se a gente puder, irmãos, a gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que cuidar bem das nossas emoções, tem que ter tempo para descansar, tem que ter tempo para a família, e tudo isso faz muito bem, irmãos. Então, integralmente, irmãos, a gente não pode deixar de lado não a nossa vida espiritual, mas todas as demais coisas também são importantes, porque quantas irmãs que já me pediram oração, irmãos, né, com dor no joelho ou com dor nas pernas, e às vezes o problema, irmãos, não era nem espiritual, era um problema físico. Deus, muitas vezes, Ele cura, a gente ora, Ele cura, está com um problema específico, mas se a pessoa também se cuidar, ela também vai ter um ganho, e ela vai poder até servir a Deus com mais fidelidade e com mais intensidade. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, terminando, né? No terceiro dia, irmãos, né? Terceiro dia é uma ordem de Deus. Olha que interessante, as águas se juntam, no meio delas surge a terra. Esta terra produz vida, relva, ervas, árvores frutíferas. A expressão terceiro dia nos traz algo à memória, não é mesmo? A ressurreição do Senhor Jesus. A terra saindo do meio da água no terceiro dia e produzindo vida, traz à nossa mente a pessoa do Senhor Jesus ressurgindo dos mortos para trazer vida aos que creem. Amém? Então é Jesus, irmãos, que ele brota, irmãos, ele faz nascer vida.
Ele faz com que nós, enquanto servos de Deus, seres celestiais, tenhamos vida de Deus também para compartilhar. Amém? Coisa maravilhosa. Quarto dia, irmãos, fala ali do sol, da lua e das estrelas, né? O que representa, irmãos? Representa Cristo, representa a igreja. Irmãos, o sol, ele traz... Ó, eu tô aqui em cima, ó, viu? Não cortei para a tela grande, mas a gente vai finalizando aqui, irmãos, né? O sol, irmãos, ele está apontando para a figura de Cristo, e a lua, irmãos, está apontando para a igreja, que ela não tem luz própria, ela depende da luz de Cristo para brilhar. E as estrelas, irmãos, está apontando ali para os seus ministros, seus servos. Amém? Então, outra simbologia, como eu disse, irmãos, quando a Bíblia fala que Deus ele criou sol, lua, estrelas, irmãos, ele não está falando que Deus criou Cristo, nem que Deus ali criou a igreja e que nem Deus criou ali os seus ministros. O texto está falando que Deus criou o sol mesmo, a lua, estrelas, esses milhares de estrelas que existem, beleza? Mas o que pode apontar, irmãos, né? O que tem de aplicação para nós? O sol, irmãos, é aquele gerador de vida. É lógico que a gente não pode comparar 100% Jesus e o sol, porque o sol, irmãos, ele foi criado por Deus, e Jesus desde a criação do mundo, ele já é Deus, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não foi criado, ele foi gerado, que aí é uma outra terminologia que a gente usa na teologia para explicar a Trindade. Amém? Então a gente não pode pegar assim e comparar, Jesus é o sol. Não, irmãos, o sol é criação de Deus, é criação do próprio Jesus. Mas para aplicação a gente pode falar, irmãos, né, que o sol ele é tão necessário, então Jesus ele ser tão necessário que permeia, e a luz ele alcança a todos. Amém? Mas Jesus ele não é o sol não, irmãos, tá? Então um pouquinho de cuidado com essas inferências. A lua, por que a gente pode aplicar para a igreja? Porque a lua não tem luz própria. Ela depende do reflexo do próprio sol para brilhar. A igreja, ela não tem luz própria, ela depende, né, do brilho de Deus para fazer qualquer coisa, tá bom? No quinto dia, irmãos, né, Deus ele fez ali os animais, as aves. Irmãos, o que isso está falando, né? Os peixes falam de incontaminação pelas coisas do mundo. Apesar do peixe viver num oceano salgado, ele não é salgado. Assim deve ser a nova criatura em Deus. Amém? Irmãos, no quinto dia Deus ele criou ali os animais, as aves do céu, os peixes. Isso está apontando, irmãos, né? Primeiro para a soberania de Deus, e também que quando ele criou, irmãos, ele fez tudo perfeitamente. E no sexto dia, para encerrar, irmãos, Deus ele criou os seres humanos, a coroa da sua criação, que foi o texto que nós fizemos aqui a abertura. Amém? Então é isso, irmãos, né? Eu procurei tomar um pouco de cuidado, irmãos, né? E aqui eu já deixo para os irmãos, que a gente já está encerrando, irmãos, porque a criação de Deus, ele está apontando, sim, irmãos, para a glória de Deus. Ele está apontando para a missão da igreja, que em última instância, irmãos, é louvar o Criador, é apresentar culto a Deus, é reconhecer quem é Deus. Isso faz parte da missão da igreja, e isso está dentro da criação do próprio Deus, porque tudo aquilo que começa em Deus, irmãos, também termina em Deus. Amém? Ele mesmo diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então por isso que é importante falar de criação. E nesse último ponto eu passei um pouco mais rapidamente, fiz algumas explicações, irmãos, para que quando você leia
né, aqui a representação da criação de Deus, você consiga fazer essas aplicações para a sua vida. Amém? Você olha aquilo que está escrito, mas tome um pouco de cuidado, irmãos, no sentido de que a Bíblia, em Gênesis, falando da criação, ela não está falando da igreja, ela não está falando do salvo, do servo de Deus como peixe, aquele que, apesar de estar na água salgada, ele não se contamina. A gente pode fazer essas aplicações, sim, mas nós não podemos sair do texto daquilo que ele está dizendo, né? Então esse estudo ele não está apontando para algo errado, mas eu gostaria de fazer essa consideração para a gente, quando estiver lendo, não se perder, tá bom? Não se perder no entendimento aqui, não perdição. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um, por cada um que está participando, que está interagindo, meu Deus. Em nome de Jesus, que a bênção, a graça do Teu Santo Espírito seja sobre cada vida. Que a graça do Senhor, meu Deus, seja sobre cada um de nós. Que nós possamos, meu Deus, render louvores e adoração a Ti, que é o único digno de louvor, meu Pai. Meu Deus, toda a criação do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez, Ele, meu Deus, aponta para a Tua glória. Por isso, meu Deus, nós queremos nos render a Ti, nós queremos aprender, nós queremos, meu Deus, cada dia te dar louvor, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer os últimos comentários aqui, amém, irmãos? Se ficou alguma dúvida, depois os irmãos me perguntem, tá bom? Pastor Joaquim colocou que somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo e temos que cuidar de todos. É isso, irmãos. Essa tricotomia do homem, né, a gente tem que tomar algum cuidado quando a gente fala do homem, né, tricotômico, porque nós somos corpo, alma e espírito, mas não tem como separar os três. Amém? Então a gente precisa ver o ser humano na sua integralidade. Tem corpo, tem alma e espírito? Sim, mas ele é um só, né, irmãos? Ele é integral, assim, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são três, mas são um só. Então, na integralidade a gente tem que cuidar, irmãos, valorizando o espiritual, valorizando as demais coisas também que Deus fez para o seu louvor. Amém? Amém, pastor Jaci, Deus abençoe. É isso, irmãos, Deus abençoe. E agora, irmãos, vou colocar um clipe, resgate, quem gosta de resgate, vou colocar um clipe aqui, irmãos, uma canção aí, logo que eu me converti, escutava bastante, e aí fazendo aqui, estudando para essa lição, me voltou aqui à mente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, amém?